candidato Fernando Henrique Cardoso votou pela manhã em São Paulo. A movimentação em frente ao prédio onde ele mora, na zona oeste da capital, começou bem cedo. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, isso certamente depende que vamos ver dentro de 2 dias, nós teremos uma certeza disso. Eu não quero avançar o sinal, mas eu acho que ganhe quem ganhar, nós temos um Brasil mais confiante em si. Às 11 da manhã aumentou o burburinho aqui em frente a um colégio da zona sul de São Paulo. O candidato Fernando Henrique estava a caminho para votar. Como todos os eleitores, preencheu as cédulas, uma de cada vez. Se embananou com a mesa de votação, o candidato erra a urna. E quase teve um voto revelado por uma câmera indiscreta. Lula votou em São Bernardo do Campo, confiante de que vai para o segundo turno. 9 da manhã, começava o dia de Luiz Inácio Lula da Silva. E esse café? Seria o café da manhã de um derrotado? Sim, mostravam todas as pesquisas. Não, rebatia de pronto a militância petista. Lula foi votar, furou a fila e votou. E ficou emocionado. Depois desse gesto, Lula mudou, ficou mais confiante e prometeu. A eleição teria um segundo turno. Quando a gente vê esse mundaréu de gente na rua, quando a gente vê essa garra na rua, a gente tem certeza que vai ganhar essas eleições. A Brasil Paralelo conta com você para alcançar a marca de 300 mil membros. Temos uma grande missão e a sua participação é fundamental para concluí-la. A partir de R$10 mensais, você se torna membro e nos ajuda no resgate da cultura do nosso país. Sua participação faz toda a diferença. No dia 4 de outubro de 1994, as urnas terminaram de ser apuradas e confirmaram o que todos já esperavam. FHC derrotou Lula no primeiro turno com 54% dos votos, contra os 27% do candidato do PT. Tá dada, galera. Defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No comando da nação, FHC deu continuidade ao Plano Real. Ele submeteu para aprovação do Congresso a desregulamentação de mercados, reforma administrativa e previdenciária, a privatização de estatais, da Telebrás e a da Vale do Rio Doce e a flexibilização das regras de contratação de trabalhadores. Em setembro de 1997, FHC conseguiu a aprovação da emenda constitucional que permitiria a própria reeleição em 98. O Congresso vai instalar a comissão especial que vai analisar a emenda da reeleição no próximo dia 15. Naquela época, o segundo mandato em sequência dos cargos executivos era proibido pela lei. Para um assunto polêmico, toda a cautela. O presidente da Câmara, deputado Luiz Eduardo Magalhães, teve um encontro reservado com o presidente Fernando Henrique no Palácio do Planalto. A oposição não deixou barato e acusou o governo de compra de votos para passar o projeto. A eleição de 1994 foi uma batalha entre um comunista e um social-democrata. Foi a disputa entre duas variações da esquerda, PT e PSDB. FHC e Lula ocuparam os holofotes como atores principais, e os dois saíram vencedores. Na prática, era o início do socialismo fabiano no Brasil. Se a eleição de 89 foi um circo, a de 94 foi uma peça de teatro.
Você lembra do que anunciamos no começo do ano? Entramos em 2021 com mais de 160 mil membros. Tínhamos duas opções: continuar numa zona segura ou dobrar a aposta que tínhamos realizado. Prometemos dobrar a aposta e lutar de igual para igual com a velha mídia. Frente ao tamanho da missão que temos, a primeira opção não era uma alternativa. É por isso que, mesmo tendo faturado quase 30 milhões de reais em 2020, nós decidimos investir o dobro em 2021. É isso mesmo, 60 milhões de reais. É o dobro do que faturamos no ano passado. Chegamos ao fim de 2021 com muitas promessas cumpridas. Lançamos diversas produções originais, como A Primeira Arte, A Queda Argentina e Cortina de Fumaça. Enfrentamos batalhas difíceis e lançamos a nova Brasil Paralelo, com streaming de filmes e programação diária. Fazer tudo isso possibilitou com que chegássemos à marca de 270 mil membros. Isso nos coloca próximos de grandes grupos de comunicação que têm perdido credibilidade e assinantes todos os meses. A luta da Brasil Paralelo não é contra um jornal ou uma rede específica. Dobramos a empresa em 2021 com o mesmo objetivo pela qual a fundamos: resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Se a informação e a verdade têm sido silenciados no Brasil, trabalhamos dia e noite para que os nossos espectadores tenham acesso a produções de qualidade, feitas com muita seriedade por uma equipe engajada com a melhora do nosso país. Precisamos fazer mais, ampliar os nossos programas, produzir o nosso primeiro filme e abordar temas importantes para o país, como as eleições de 2022 e a crise de segurança pública que vivemos. Por isso, contamos com o seu apoio. Contribua com a nossa meta de 300 mil membros assinantes. Com esse número, começamos 2022 no caminho certo para sermos o maior grupo de mídia independente do Brasil e entregar conteúdos inéditos e necessários para o brasileiro. Torne-se um membro patriota por apenas R$10 mensais e faça parte da Brasil Paralelo. Muito obrigado e até breve. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Gol! Vem aí novas medidas para combater o nosso vergonhoso déficit público, que cresce como uma bola de neve. Essa reforma da Previdência não pode ser delongada, pode demorar, porque ela ajuda a consolidação da economia brasileira. Depois de 4 anos de governo FHC, o Brasil estava pronto para entrar em recessão. O clima era de ansiedade. Apesar do sucesso do Plano Real, ainda havia medo de que a inflação voltasse. Ninguém sabe. A batalha não seria entre candidatos, mas entre a crise e o real. A população ia eleger o candidato que passasse credibilidade e capacidade de lidar com a recessão. No dia 4 de outubro de 1998, o Brasil decidiria mais uma vez entre os dois mesmos números da última eleição: o 13 de Lula ou o 45 de Fernando Henrique. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. A declaração é do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi feita no primeiro dia da visita dele à Suíça. Ele se encontra com empresários e banqueiros para atrair novos investimentos. O principal compromisso do presidente será o Fórum Econômico Mundial, na cidade de Davos. Durante os 4 anos do governo de Fernando Henrique, a inflação foi controlada. Empresas de outros países investiam no Brasil e estatais foram privatizadas. Apesar da confiança no real ser baixa, o Brasil parecia estar respirando. O presidente Fernando Henrique fala com otimismo sobre o futuro. Diz que o país está conseguindo driblar os efeitos da crise da Ásia. Entretanto, essa prosperidade era artificial.
Para controlar a inflação, Fernando Henrique prometeu conter os gastos do governo, mas não cumpriu. Gastou mais do que poderia e endividou o Estado brasileiro. O resultado dessa brincadeira foi o aumento de real circulando na economia. A partir daí, a FHC tentou controlar a inflação através do câmbio, forçando uma igualdade entre o preço do real e do dólar. Só que para manter essa igualdade, ele precisava vender dólares, e para vender dólares era preciso ter uma reserva da moeda americana no Banco Central. Essa reserva de dólares era a chave para a estabilidade econômica. Queimar as reservas mantinha o real estável e garantia a confiança dos brasileiros. Mas manter essas reservas também era importante para que os investidores estrangeiros e seus dólares permanecessem no país. No meio de toda essa instabilidade, a situação econômica brasileira foi agravada pelas crises mexicana, asiática e russa. O problema, segundo os analistas, é que o olho do furacão está na Rússia e na Ásia, mas os investidores estrangeiros parecem enxergar a instabilidade no Brasil com os mesmos olhos que examinam a fragilidade econômica da Rússia e da Ásia. E era nessa crise que PT e PSDB disputariam a presidência do país.